Onde que era mesmo? Aqui? Boa noite, a paz do Senhor, com muita satisfação, novamente estamos aqui, reunidos em torno da Palavra de Deus, para transmitir a palavra do Evangelho, as boas novas que nos conquistaram e espero cada vez mais que conquiste você e muitas pessoas para o reino de Deus aqui na Terra. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com muita alegria mesmo, né? Depois desse intervalo, uma semana que nós não realizamos, né, essa live por compromissos profissionais, por compromissos de desenvolvimento pessoal, mas graças a Deus, Deus nos permitiu mais essa noite compartilhar com vocês a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos iniciar então com a oração, em seguida o estudo da palavra de Deus. Vamos lá, Rê? Faz a oração inicial. Quero dar boa noite para quem já entrou, para Deise, para Lucy, Pimentel, acho que é a Vanessa, eu acho. Fazer propaganda para Lucy aqui, ó. Tô usando o seu brinco, Lucy, que eu comprei de você. Brinco e colarzinho, ó. Quem gostou já pode chamar a Lucy aí, que as coisas dela são lindas. Lucy DeVito Store. Muito legal. Então vamos orar então para iniciar nossa reunião de oração. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Por mais um dia de vida. Obrigado porque nós acordamos bem, porque a sua misericórdia se renovou nas nossas vidas nessa manhã, porque se nós estamos aqui e aqueles que estão nos assistindo do outro lado estão também, Amém. é porque o Senhor tem nos sustentado, Amém. apesar das lutas, das dificuldades que todos nós temos. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado, Deus, porque num mundo tão corrido em que temos tantas coisas para fazer, graças a Deus nós temos também separado um momento, Jesus, não só nas quartas ou como hoje na sexta-feira para falar da sua palavra, mas todos os dias, Deus, temos procurado ter um relacionamento com o Senhor. Amém. Continua, Deus, nos fortalecendo a nossa fé e nos ensinando a cada dia, Deus, que é dessa maneira que se tem uma intimidade e é dessa maneira que o Senhor fala conosco. Amém. Abençoa cada vida, usa o seu servo, Deus, para falar conosco e que a sua palavra, Deus, continue sendo viva e que o teu Espírito Santo fale conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Primeiro vamos nos apresentar, né? Meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira, eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu sou Renata Wolff Ferreira, advogada aqui na cidade de Assis e Ourinhos. Nós temos um ministério, né, em nossa congregação, que é participar e liderar de um pequeno grupo que nós denominamos Célula Voadora, para que nessa reunião, nessa comunhão entre os membros, né, da célula, nós possamos cada vez mais participar, né, colocar o Evangelho em prática, facilitar o estudo da Palavra de Deus para colocá-lo em prática, né? Esse é o objetivo, né? Comunhão e prática do Evangelho no dia a dia, né? Então, todos sabem, né? Nós temos repetido isso várias vezes com o início da pandemia, com a necessidade do isolamento, a impossibilidade da reunião acontecer em nossa residência. Deus abriu a porta para que nós realizássemos essa transmissão e essa reunião por essa rede social, e isso nos tem abençoado muito, tem abençoado muitas pessoas também. Então, por isso, nós contamos e solicitamos que vocês encaminhem esse aviãozinho, clique no coração, que o Instagram entende a relevância desse assunto, para que mais pessoas possam compartilhar dessa palavra que transformou a minha vida há pouco tempo, recente,
transformou a vida da Renata e vem transformando já há algum tempo e pode, com certeza, transformar sua vida. Com certeza transformará a sua vida. Mas depende de você. Amém. Depende que você participe dessa reunião. Depende de você se entregar nessa reunião, vir com o coração aberto, porque provavelmente as verdades que serão ministradas nessa reunião, nas reuniões passadas e nas reuniões vindouras, vai muito de encontro ao que você tem vivido até hoje. Vai chocar-se com a sua realidade. E você tem que tomar uma decisão. Se realmente você é de Jesus. Amém. Se realmente você entregou o controle da sua vida na mão de Jesus Cristo. Amém. Nós temos também enfatizado bastante que apenas a pura e simples declaração da condição de cristão não o torna um cristão efetivo. Não o torna uma pessoa que é seguidora e procura imitar Jesus Cristo. Né? Nós temos enfatizado muito isso. Que isso é a parte, vamos dizer assim, a mais fácil. A palavra é a mais fácil, né? Sim. O que sai da nossa boca, às vezes, não é atitude, né? Que está realmente no nosso coração e, consequentemente, não condiz com as nossas ações e com os nossos comportamentos. Então, é esse momento de reflexão. Amém? Amém. Vamos iniciar, então, com a leitura da palavra em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Preste atenção, por favor. Fala assim a palavra. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que passagem maravilhosa, né? Paulo aqui é uma carta escrita por Paulo, né? Dentre inúmeras das palavras que ele escreveu, reunidas no que nós denominamos o Novo Testamento, né? Praticamente 3/4 do Novo Testamento é composto pelas palavras de Paulo. Olha a importância de Paulo na divulgação da palavra de Deus. E ele começa aqui no versículo 12 dizendo: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo fala de perfeito, que ele ainda não se considerava perfeito. Paulo, um discípulo de Jesus, ele era perseguidor de cristão. No caminho de Damasco, ele viu uma luz, ficou cego. Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me perseguiste? E aí ele foi ao encontro de um discípulo que aí restaurou a sua visão e ele iniciou a pregação da sua palavra, da palavra de Deus. Uma história maravilhosa e que ele foi o propósito da vida de Paulo na pregação do evangelho foi direcionar a palavra aos ímpios. Tanto é que ele em vários pontos da palavra de Deus, os judeus à época por várias vezes tentaram tirar a vida de Paulo, porque eles achavam que a palavra, que o Messias era apenas para o povo escolhido. Sim. E Deus e Jesus deixou muito claro para ele, dizendo que não, que tinha que pregar o evangelho para os ímpios. Amém? Amém. Então, ao lidarmos com pessoas, nós devemos lembrar que é impossível que essas pessoas sempre ajam de maneira perfeita ou correta. Obviamente, só Deus é perfeito. Amém. Obviamente, só Deus é perfeito. Ele é santo.
Só que Ele quer que nós nos tornemos Como Ele. santo. Então, a pergunta inicial é: nós somos perfeitos? Você é perfeita? Não, nunca, jamais. Isso. É possível o ser humano assumir e alcançar a identidade de perfeição? Acho que não. Vamos começar dizendo perfeição. O que é perfeição? O dicionário define perfeição como não faltar nada em essencial, ser da mais alta excelência, impecável, exato, sem defeito, irrepreensível e supramente excelente. Então, quando a gente fala de perfeição, esses sinônimos vêm à nossa mente. Sim. No mundo natural, apesar de Deus ser espírito, essa definição do mundo natural, nós apenas relacionamos a Deus. Somente Deus é irretocável. Somente Deus é perfeito e puro. Somente Deus é exato e sem defeito. O ser humano, a criação, não é assim. Então, do ponto de vista natural, somente Deus se encaixa nessa definição de perfeição. Sim. Só que a palavra de Deus, quando Paulo fala que ele ainda não se sentia ou não se considerava perfeito, sob o ponto de vista bíblico, perfeição tem uma conotação diferente. Tá. Porque às vezes pela fé nós podemos nos tornar mais, né, mais semelhantes a Cristo, né? Então, pela definição, perfeição, pela definição bíblica, é crescer até a completa maturidade. Amém. Então, a definição bíblica de perfeição é crescimento para nós atingirmos a maturidade. A maturidade espiritual. A maturidade de comunhão com Deus. A materialidade... Maturidade. A maturidade de nós nos tornarmos semelhantes à imagem de Cristo, de nós nos tornarmos perfeitos pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, é pelo sangue de Cristo, é pelo sangue do Cordeiro que nós nos identificamos e com ele... Tema da palavra. Correto. Tema da palavra, Renato. O tema da palavra é perfeição. Perfeição. Então, vamos retomar o raciocínio aqui. Eu pergunto, né? Nós perguntamos. Você se considera perfeito? Né? Nós temos essa, às vezes, um objetivo de sermos perfeitos. Sim. De nós nos tornarmos perfeitos. Às vezes a gente pensa que nós não temos esse objetivo, mas todos os dias No fundo, a gente procura nos comportar, nós procuramos nos comportar distante de erros, né? Sim. A gente não procura errar ou procuramos comportamentos defeituosos. Não, a gente busca sempre comportamentos perfeitos, Sim. né? Sobre o ponto de vista natural. Só que Deus, na verdade, Ele trabalha conosco na perfeição, no crescimento da nossa maturidade, em buscar, em ter intimidade com Ele. E eu dizia que apenas pelo sangue de Cristo, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e nós passamos a integrar a condição de filho de Deus por herança, nós nos tornamos herdeiros, aí sim nós temos essa possibilidade de nós nos tornarmos perfeitos por esse sangue que foi derramado. Amém. E não pelas nossas obras. Amém. Então não adianta nós acordarmos todos os dias e almejarmos termos atitudes corretas, perfeitas,
distantes de erros. Não. Nós somos criaturas. Nós somos a criação de Deus. Filhos, né? Exatamente. Nós somos criaturas, mas que, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a condição de filhos. Mas nós continuamos ainda defeituosos. Sim. Nós continuamos ainda na carne corruptos. Amém? Só que aí, isso não pode nos abater. Porque a gente tem que levantar e acordar todos os dias e lembrar do amor de Deus para conosco, porque Ele nos amou primeiro, e com base nesse amor, conforme a palavra de Paulo, ir à frente. Ele fala aqui no versículo 13, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso está em Filipenses 3, viu? Então, se você é uma pessoa que fica se martirizando porque você errou, porque você tomou um comportamento diferente ou inadequado, você tem que esquecer. A palavra de Deus fala, esqueça. Mas esqueça de que forma? Você tem que se reconhecer o seu erro, se arrepender e mirar para o alvo. A palavra de Deus fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Então o nosso alvo não é ficar nos recordando dos nossos erros ou do nosso passado. O nosso alvo é Jesus Cristo. Amém. O nosso alvo é nós nos tornarmos perfeitos pelo sangue derramado, porque da nossa imperfeição, Deus vai enxergar a nossa perfeição pelo sangue derramado de Cristo. Amém. Então, por mais que a gente erre, e nós continuamos a errar, continuamos a nos comportar, porque nós somos imperfeitos. Então não são as nossas obras que Deus vai falar, não, essa obra aqui me agrada, esse cidadão aqui faz tudo certo, está me agradando, não. Ele vai enxergar pela lente do sangue de Cristo, de Jesus Cristo, o perfeito, para enxergar dentro da nossa imperfeição, para extrair a perfeição aos olhos dele. Não é maravilhoso isso? É. Então, para que você ficar depositando toda a sua força e sua energia em ser puramente correto, em buscar essa perfeição pelas suas obras? Porque você já imaginou se nós conseguíssemos ficar 3 dias sem errar? Ou ficar 24 horas sem errar? Você imaginou se a gente tivesse essa possibilidade? Porque nós erramos. Nós erramos quando a gente discute. Nós erramos quando a gente, às vezes, imagina um pensamento negativo ou um palavrão. Nós erramos quando nós deixamos de amar o próximo em várias atitudes. Nós erramos. Então isso a gente erra repetidas vezes no mesmo dia, na mesma hora. Exatamente. Então, se a gente ficar depositando e o nosso foco ficar sendo em nos tornarmos perfeitos, nós continuaremos a errar e nós perderemos, nós nos distrairemos do verdadeiro foco que é Jesus Cristo. Amém. Que é Quanto mais próximo a gente estiver dele, menos a gente vai errar. Porque a gente vai agir com amor. Exatamente. Não, porque o errar, ele vai acontecer. Mas com menos frequência, né? Eu acredito. Não, quando a gente mais só próximo. Que aí, o que acontece? Sabe que Deus agrada da gente? Quando a gente tem essa concepção, a gente erra. Sabe quando você percebe que você virou crente mesmo? Quando você fala uma bobagem ou pratica uma bobagem e imediatamente você é constrangido. Você se constrange, exatamente. E aí você já pede perdão. Amém. Quando você atinge esse nível
Deus se agrada de você. Por quê? Porque essa reflexão de você errar, de você pecar, de você falar, poxa, eu não agradei a Deus com o meu comportamento. Eu não agradei a Deus. Deus, eu peço perdão, eu não mais repetirei essa conduta. E esse perdão tem que ser genuíno e gerador. Porque daí quando gera dor, todas as vezes que a gente for insistir no mesmo erro, a gente sabe que nós vamos ter que de novo pedir perdão e aquilo vai nos doer de novo. Então, sabendo da dor, a gente acaba não falhando, pelo menos nesse mesmo ponto, né? Exatamente. Então, quando você percebe que você erra, que você imediatamente, que você peca, imediatamente você pede perdão para Deus, você tomou uma decisão como Paulo tomou. Você está esquecendo Deixa as coisas para trás. do passado e olha foca, exatamente, foca no alvo que é Jesus Cristo. Por quê? Não focar na gente, né? Ou nos nossos defeitos. Exatamente porque você vai continuar errando. Se não for o mesmo erro, glória a Deus, você vai errar de outras formas. Sim, sim. Então você não tem que se preocupar em deixar de errar. Você tem que se preocupar e declarar a sua fé para que Deus te aperfeiçoe cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Sim. Para que você possa, nesse alvo que é Jesus Cristo, aí sim, você vai se amoldando às condutas e o exemplo dele aqui na Terra. Então o foco é ele, não é você, não é a força do seu braço, não é você acordar todo dia, hoje eu não vou errar. Você vai errar, você vai pecar. A menos que seu orgulho te segue, que você vai errar, né? Exatamente, você tem vai. Tem muita gente orgulhosa que acha que não erra, que é perfeito, né? E aí, mais uma coisa que tem que ser tratada, o orgulho. Sim, então, aí se você pensar nisso, desculpa, se você pensar nisso, você alivia a pressão do dia a dia. Porque Deus nos chamou para desfrutar uma vida. Deus nos chamou para ficarmos preocupados em não errar. Não nos chamou para isso. Não nos chamou. Ele não nos chamou para a gente ficar nos preocupando. Ah, eu não vou errar. Ah, eu não... Não. Sim. Ele nos chamou para desfrutar da presença dele. Ele nos chamou para desfrutar da intimidade que com o sangue de Cristo nos proporcionou novamente. Ele nos chamou para viver esse desfrute de forma a transbordar. É a abundância que Deus fala. E você acha que você vai atingir essa vida que transborda se preocupando com o seu passado? Não. Dessa forma? De você ficar investigando o seu passado, por que você errou, por que você deixou de errar? Não. Você tem que pegar o seu erro como exemplo, como uma forma de aprendizado e você seguir adiante. Amém. Amém. E você seguir adiante. Amém. O erro é uma das formas de educação. Por isso que Deus fala pra gente esquecer. O que é esquecer? É você aprender a lição que o erro gerou no seu coração, para você se arrepender e para você não mais agir daquela forma. Não mais atingir aquele resultado. É isso que Deus está falando hoje pra gente. Amém. A perfeição é esse crescimento em maturidade. Porque nós nunca seremos perfeitos como Deus é perfeito. Sim. Nós só somos perfeitos porque Jesus Cristo é perfeito. E ele fica intercedendo lá, à direita do Pai. Amém. Pela gente todos os dias. Falando lá, ah lá, tá vendo, Pai? O Alexandre, ele é imperfeito, ó, errou. Mas ele pediu perdão. Por favor, Pai. Enxergue no Alexandre, Pai. Cause no Alexandre dessa imperfeição ele mostrar para todos como ele é perfeito. Amém. Como as ações que ele gera, as ações imperfeitas gerarão a perfeição segundo a sua palavra. Amém? Amém. Para ele não se preocupar mais.
para ele mirar em mim, Pai. Para ele entender, para ele compreender o verdadeiro sentido da palavra. Amém. Então essa a mensagem que nós temos essa noite. Essa mensagem de esperança. Para que você não fique se martirizando com os seus erros. Você não fique se martirizando por comportamentos inadequados. Esses comportamentos inadequados, eles devem gerar uma lição para você. Devem gerar uma consciência para você. Devem gerar um arrependimento para que você não torne a agir dessa forma. Mas esse não pode ser um obstáculo para você continuar. Porque você vai de encontro com a palavra de Deus. Deus fala, mais uma vez, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para quem entrou agora, quem disse isso foi Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, se depois você quiser ler. Então, se você nunca fez essa oração, nós faremos essa oração hoje por você. E você, toda noite, peça para Deus te aperfeiçoar. Amém. Peça para Deus ensinar, mostrar para você como é crescer em maturidade. Porque é esse aperfeiçoamento que leva à perfeição que a palavra de Deus nos ensina. Não a perfeição, como nós dissemos no início, de ser irretocável, de ser sem defeito, que isso nós, seres humanos, é inatingível. Nós nunca seremos perfeitos. Por quê? Porque nós somos de carne. Nós temos uma natureza corruptível. Mas isso não nos impede de buscarmos e alcançarmos a perfeição pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então que essa palavra hoje possa te estimular, possa te encorajar. Amém. A cada dia viver um dia melhor que o outro. Amém. A cada dia se aperfeiçoar crescendo em Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém? Algum acréscimo? Não? Não, hoje não. Não? Então, é o que nós tínhamos hoje para acrescentar. É o que o Espírito Santo tocou em nossos corações nessa noite. Amém. Para que a gente possa cada vez mais realmente melhorar, nos aperfeiçoar em Cristo. Amém? Amém. Nós temos muitos pedidos de oração, então a gente tem orado todas as noites pela vida de vários enfermos que têm chegado até nós, mas nós não vamos citar aqui o nome de todos, mas quem pediu oração para nós pode ficar ciente e sabendo de que nós estamos em oração. Amém. E aí hoje o Alexandre vai fazer uma oração de uma maneira mais ampla, mas abrangendo todos os enfermos, né? Todas as dificuldades que todos nós passamos todos os dias. É isso aí. Amém? Vamos lá então. Peço que você curve a cabeça, sinal de respeito e temor pelo nosso Deus e pela presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Senhor Jesus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado porque a sua misericórdia se renovou em nossas vidas mais essa manhã. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a possibilidade de demonstrar a sua glória em nossas imperfeições, Senhor. Muito obrigado porque a sua palavra nos revela que não são nos erros que nós devemos nos atentar. Não são nos erros que devem ser motivo de distração, Senhor. Sim, nós temos que focar no alvo. E o alvo é a intimidade com Jesus Cristo. Sim. O alvo é para quem ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador, para dar esse passo de fé, Senhor. Entregar o controle da sua vida, Senhor, na mão de Cristo, para que você possa, Senhor, na presença dele e do Espírito Santo, Senhor, se aperfeiçoar, crescer em maturidade, Senhor, em intimidade, na comunhão com o relacionamento entre você e o nosso Pai, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, Senhor. Amém.
Que o Espírito Santo hoje possa confortar os corações que participam dessa live, Senhor. Sim, Seja agora ao vivo, Senhor, no momento posterior, Senhor. Que o Espírito Santo possa trabalhar nesses corações, Senhor, para que eles entendam, Senhor, cada vez mais que o erro, Senhor, gera uma lição, gera um aprendizado. Ele não deve se tornar obstáculo em prosseguir, Senhor, na nossa caminhada em direção à glória do nosso Deus, Senhor. Amém. Muito obrigado por essas palavras, muito obrigado por essa verdade, Senhor, que tão importante, Senhor, e tão relevante a gente tem colocado, Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e aqui eu peço pela vida, Senhor, de todas as pessoas que solicitaram, Senhor, esse momento de oração, que o Senhor alcance essas pessoas, Senhor. Essas pessoas que, por diversos problemas, Senhor, enfermidades, problemas psicológicos, problemas econômicos, financeiros, Senhor, que essas pessoas estão atravessando esse deserto, Senhor. Mas deserto, Senhor, é lugar de milagres, Senhor. Verdade, deserto é lugar em que nós passamos, Senhor, para obtenção de milagres. Muito obrigado, Senhor, porque essas pessoas, apesar de todos os problemas, de todos os percalços que estão sentindo e passando nesse momento, Senhor, que o Senhor possa revigorar o desejo de viver, a maneira de viver, o olhar de viver agora sobre uma nova perspectiva que é Jesus Cristo, Amém, Senhor. Jesus. Que essa pessoa possa entender, Senhor, que ela nunca se tornará perfeita aos olhos de sem defeito ou de forma irrepreensível, porque só o Senhor é dessa forma. Mas nós podemos e nos tornaremos, Senhor, perfeitos pelo sangue de Cristo derramado. Amém, porque Ele Jesus. está à direita do Pai, intercedendo por nós, para que as nossas imperfeições, os nossos erros diários, Senhor, possam ser vistos sob essa ótica de forma perfeita a transbordar nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por essa reunião tão abençoada, Senhor. Obrigado, Jesus. Que essas pessoas que aqui estão, Senhor, se sintam confortadas pelo Espírito Santo e possam viver o novo, Senhor. E possam viver uma nova perspectiva e uma nova realidade. Agora, de mãos dadas com Jesus Cristo, Senhor, Ele direcionando e mostrando o caminho, e nós sermos obedientes e andando nos caminhos que Ele nos apontar. Amém. Muito obrigado, Senhor, Amém, que o final de semana seja abençoado, que o final de semana, Senhor, as pessoas possam separar momentos e momentos, Senhor, para esse relacionamento, para essa intimidade, buscando cada vez mais ser como Jesus nos deu e nos ensinou aqui na terra, Senhor. Amém. Muito obrigado. Abençoe a nossa família aqui em casa. Amém. Abençoe a minha, abençoe a Renata, abençoe os nossos filhos, abençoe todos os nossos parentes, Senhor. Sim, que eles possam cada vez mais, Senhor, sentir no coração e que o Espírito Santo possa tocar cada vez mais de forma poderosa, Senhor, que essas pessoas se aproximem cada vez mais da sua palavra e do seu evangelho. Amém. Muito obrigado, somos gratos porque o Senhor nos concede vida, saúde, para que nós possamos, neste momento, Senhor, levar a sua palavra com tanta fé e com tanta motivação, Senhor, para que as pessoas possam ser e se tornar inspiradas pelo trabalho, porque Jesus Cristo está aqui direcionando. Amém. Muito obrigado, continue abençoando a todos. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. 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 Quem que é Mari Beauty? A Mari Beauty escreveu: muito obrigado por essa palavra maravilhosa. A gente que agradece, viu, Mari, a sua participação na nossa live, nessa live de oração que acontece toda quarta-feira e que, por um motivo de compromisso na quarta, nós tivemos que fazer na sexta. Mas muito obrigado pela sua presença, obrigado pela vida da Paula, Marinês, a Paula Oma entrou, a Janaína do meu grupo do Mulheres Experience, a Lucy, mais uma vez, o Luiz Fernando, a Dulce. Muito obrigada. Cunhada da Inês. Amiga da sua cunhada Inês. Sou amiga da sua cunhada Inês. Que legal. Glória a Deus. Que legal. Obrigado pela sua participação. Nós fazemos essa live de oração toda quarta-feira, às 20 horas, no meu Instagram. Foi uma alegria
a sua participação. Olha Mora lá, na Flórida. mora na Flórida. Que Presença legal. internacional. Muito obrigado, viu? Que legal. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Mari, pela sua presença. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe vocês. Tem gente entrando ainda. Nossa live já acabou, mas ela fica salva no nosso Instagram. Boa noite, Valéria, minha prima, Isa Duarte. Obrigada pela presença de todos vocês. E também nós temos um canal no YouTube que chama O Que Mais Importa. É um canal recente, tem só 70 inscrições. A nossa meta é chegar nas 100 esse mês e depois 200 e assim vai. Mas se vocês quiserem assistir essa live, fica gravada aqui no Instagram, no nosso Instagram. Tá Amém. bom? Obrigado, viu? Uma ótima noite, um excelente final de semana. Nós nos vemos na próxima quarta-feira, se Deus permitir. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Continue abençoando de forma grandiosa. Que o Espírito Santo intervenha na vida de todos nós para que a gente possa realmente servir, contribuir e servir, ajudando o próximo cada vez mais e mantendo relacionamento com Deus por meio da palavra, da sua palavra. Amém? Amém. Tchau, tchau. Vou dar mais um boa noite aqui, ó. A Carol entrou, né? A Carol, minha prima. E a loja Detalhes de Marília, que foi uma loja que atendeu a gente no nosso casamento com muito carinho. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença, viu? Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.